A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de adoração. Mais esse dia, desde já convido a igreja amada, vamos juntos cultuar ao Senhor, não é? Creio que você está aí preparado. E esse momento é de adoração, de busca. E pela graça de Deus estou aqui com alegria no meu coração e convido a igreja amada do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe aí na sua casa, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida nesta noite. A proteção do Senhor seja sobre a sua casa, sua família e vamos, né, como eu sempre digo, esse momento é o momento da palavra. Vamos estar meditando hoje numa passagem bem conhecida, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, para o povo de Deus, eu sempre digo, é conhecido, né? Mas sempre o Senhor traz a palavra à nossa memória para nos ajudar e nos dar entendimento, trazer, né, algo assim que já ouvimos tantas e tantas vezes. Mas cada vez que o Senhor traz, Ele quer nos ensinar algo novo. Amém? E nesta noite nós vamos estar meditando no primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, no capítulo 31. Amém? Nós vamos estar falando aqui sobre a vida de Jacó. Jacó, quando, meu Deus, essa história eu conheço, né, tudo. Mas aqui tem um ponto na palavra de Deus que eu vejo que nos ensina muito a obediência. Como nós sabemos que Jacó, ele fez algo que não foi bom aos olhos de Deus. Ele cometeu tantas coisas assim, muito jovem. Ele foi levado e ele foi seduzido assim a fazer coisas muito feias. Ele enganou o pai dele, ele enganou o seu irmão. E o que eu amo na palavra do Senhor é como Deus cuida, como Deus guarda aquele que tem promessa. Aqui eu vejo a vida de Jacó. Ele fugindo quando ele enganou o seu pai, quando ele mentiu, usou a roupa do seu irmão, enganou o seu pai. Então, assim eu vejo tantas coisas ocorreram na vida de Jacó, muito cedo. Mas o que eu amo é que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. E Ele sempre nos dá um tempo e sempre está pronto a trazer a nossa memória, a curar as feridas. Aqui, nessa passagem aqui de Jacó, você é conhecedor de tudo o que aconteceu na vida dele. E aqui, depois de muito tempo, no capítulo 31, no versículo 13, aqui eu vejo novamente o amor de Deus. Diz assim: Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Aqui, amados, todos sabem, Jacó fugiu para um lugar distante e aqui, depois de muitos anos, Deus
ordena que ele volte à sua terra natal. Então eu vejo que é obediência. É obediência quando Deus fala conosco. Quando Jacó estava indo, Deus aparece aqui em Betel, né? Lembra da história da escada, que os anjos subiam e desciam? Ali Jacó viu a glória de Deus, Deus protegendo ele, guardando ele, cuidou dele. E todo esse tempo, Jacó fez voto com o Senhor, sempre honrou o Senhor naquilo o voto que ele tinha feito. E Deus cuidou dele. Todo aquele tempo, ele fugiu do seu irmão. Mas o que eu vejo nessa palavra é que Deus sempre quer trazer algo na nossa vida para ser curado. Jacó viveu muito tempo, fugiu do seu irmão, mas aqui Deus está ordenando que ele volte à sua terra natal. Então aqui quando eu vejo essa passagem, eu fico imaginando Jacó, diante de tudo o que tinha acontecido, ele tinha andado com Deus, mas algo precisava ser resolvido. Aqui quando Deus fala, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Lá naquele lugar, né? Quando ele estava indo, sem nenhuma esperança, fugitivo, abandonado, indo sem direção, Deus aparece para ele. Então esse mesmo Deus, ele aparece novamente e diz agora, sai agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Então, isso aqui é algo muito importante, porque Deus, olha o tempo que ele deu para Jacó. Jacó construiu família, Jacó foi um homem abençoado, próspero. As bênçãos do Senhor, a vitória, sempre Deus estava ali derramando na vida dele, fazendo o sobrenatural acontecer. Mas, quando Deus ordena que ele volte à sua terra, é porque algo tem que ser resolvido. E quando essa palavra ela vem ao nosso coração, ela vem trazer assim, que Deus cuida de nós, Deus tem nos dado livramento, mas tem algo na nossa vida que tem que ser resolvido, tratado. Não adianta deixar daquele jeito. Deus vem dando um tempo, Deus vem cuidando, mas chega um momento que Deus fala, olha, resolve essa situação. Aqui no capítulo 32, no versículo 7 diz assim, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia, então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou, se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Aqui, amados, é uma parte que quando Deus ordena que ele volte, a palavra de Deus diz que ele teve medo. Ele ficou pensando como que ele iria
encontrar o seu irmão. Mesmo tanto tempo tinha passado, tantos anos tinha passado, mas ele ficou com medo. A palavra de Deus diz que ele ficou angustiado. Olha, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Por quê? Ele tinha deixado algo para trás. E aquele momento que o Senhor manda que ele volte, o Senhor estava trazendo um momento de uma reconciliação, de perdão, de acertar as contas, de estar bem com o seu irmão. Estar bem com Deus e estar bem com o seu irmão. Então, quando eu vejo essa palavra, eu fico pensando, Deus, Ele nos dá tempo, oportunidade, e chega um momento que Deus diz, olha, resolve essa situação. Você é meu servo, você é minha serva, não pode continuar desse jeito. Resolve essa situação. É agora, vai. E aqui a obediência, Jacó, ele obedeceu a voz de Deus. Mesmo que ele ficou com o seu coração angustiado, preocupado, o que ia acontecer. Agora ele já vinha com família. Então, uma grande responsabilidade. Mas aquela situação tinha que ser resolvida. Então, a palavra de Deus, ela é isso, amados. O Senhor sempre traz no tempo certo e Ele quer curar o nosso coração. Amém? Aqui a palavra de Deus diz que ele foi se preparando, ele orou a Deus para que o encontro com o seu irmão acontecesse. Ele foi assim, na direção de Deus, porque aquilo tinha que ser resolvido. E mais na frente também, você veja que quando ele vem ali, aqui fala no versículo 26, diz assim: então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já despoja. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, se não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Aqui é aquela passagem. Então Jacó, ele indo, ele passa todo a sua família, os seus rebanhos, tudo aquilo ali que ele tinha trazido lá do lugar que ele estava vindo. E aí, aqui eu vejo particular com Deus. Aquele momento ali que ele passou a sua família, e aí, olha, eu preciso um tempo com Deus aqui. E aí ele vai, e ele luta com o anjo, próprio, aqui a palavra de Deus fala, né? Era o anjo do Senhor. Então, quando eu vejo essa parte, quando eu vejo essa passagem na palavra de Deus, eu digo assim, nós precisamos
ter o nosso particular com Deus e resolver tudo aquilo que não está certo. Nos colocar na dependência de Deus. Você veja que aqui foi uma luta. Eu preciso ler isso aqui, não posso deixar, eu sei que você conhece essa passagem, mas olha só. O versículo 22 diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jordão. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa. Enquanto lutava, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe respondeu: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Amados, aqui é algo muito interessante. Vejamos que Jacó, ele foi guiado por Deus, foi para aquela terra, Deus cuidou dele todo o tempo. Novamente o Senhor fala: volta para a tua terra. E ele está de volta. Mas você veja que aqui algo precisava ser, não estava resolvido ainda na vida de Jacó. Ele tinha o seu irmão Esaú, o qual temia, tinha muita angústia no seu coração, mesmo ele sendo um servo de Deus. Mas isso era algo, aquela ferida estava lá dentro dele, então era algo que não estava resolvido ainda. Então aqui, quando ele passa, ele passa toda a sua família, os seus bens adiante. E aqui ele tem um particular com Deus. Essa mensagem que tem que entrar no nosso coração. Muitas vezes andamos tanto tempo com o Senhor, mas algo não está resolvido dentro de nós. Nós servimos a Deus, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, assim como Jacó foi ali. Mas algo é necessário ser resolvido dentro de nós, porque está dentro do nosso interior e precisa ser tratado. Aqui, quando Jacó para ali, agora passa, todos foram na frente e Jacó fica ali naquele lugar. Deus aparece para ele e ali há uma luta, entendeu? Há uma busca, uma entrega. E o que aconteceu aqui? Depois de tudo isso, Deus ali troca, quando ele se volta mesmo e é tratado. Porque, irmãos, nós precisamos ser tratados. Não adianta a gente ir andando falando: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou isso e sou aquilo, e algo dentro de nós
não está certo, tem algo que é necessário ser resolvido. Então aqui quando ali Deus para, quando ele tem ali aquele tempo, aquela fala com Deus, as coisas é resolvido. Ali algo é tratado na vida de Jacó. Então Jacó, quando Deus pergunta, que o próprio Deus, quando pergunta o nome dele ali, ele fala Jacó. Qual é o seu nome? Jacó. Jacó, o que era? Enganador, traiçoeiro, mentiroso, tudo isso, porque Jacó foi. E Jacó tinha vivido todo aquele tempo carregando aquele peso dentro dele, mesmo ele sendo filho das promessas do Senhor. Mas ele carregava aquele peso. Então, ele precisava ser liberto. E ali, quando ele teve aquela luta, que nós, irmãos, para nós nos esvaziar, tirar algo de dentro de nós, nós precisamos nos achegar a Deus com todas as forças, pedir o socorro. É luta da carne. Aqui quando fala que ele deslocou a coxa de Jacó, irmão, muitas vezes nós precisamos sofrer algo, sofrer mesmo, para que o que é necessário ser tirado de nós, que seja em nome de Jesus. Muitas vezes é com dor mesmo. Aqui Jacó, a palavra de Deus diz que ele passou a noite ali naquela batalha. E por que o Senhor sempre traz essa palavra ao nosso coração? Porque nós precisamos ter essa batalha. O espírito e a carne, nós precisamos, e o espírito que tem que vencer. Ali quando passa aquela noite toda ali, Deus lutando ali, e Jacó, né? Mas quando já estava amanhecendo, o anjo já ia se afastando dele ali, o próprio Deus. E Jacó diz: não vai embora sem me abençoar. É isso, amado, nós precisamos pedir a Deus. Deus, tenha misericórdia de mim, eu preciso do teu socorro. Eu não posso continuar nessa caminhada desse jeito. Cheguei até aqui, Pai, eu preciso do teu socorro. Essa luta aqui que Jacó teve ali. E aí o que diz? O homem lhe respondeu: qual é o seu nome? Já pensou se Jacó, diante daquele momento, Jacó responde: Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Quer dizer, é esse Deus que nós servimos, que ele muda qualquer situação. Aqui ele mudou o nome de Jacó para Israel. Porque você lutou com Deus, olha isso, e com os homens, e venceu. É isso que o Senhor nos ensina através dessa palavra, que nós precisamos lutar, parar. Talvez já andamos tanto tempo, mas o Senhor ainda quer. É necessário que paramos ainda e Deus trate o nosso coração e mude algo que está errado na nossa vida. Aqui foi o nome de Jacó que foi mudado. E ainda aqui o que ele pediu? Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Quer dizer, ali você veja que houve aquela luta e Jacó não perdeu a esperança. Porque ali ele falou: é tudo ou nada, eu não posso continuar desse jeito. Eu estou indo, preciso de reconciliação com o meu irmão,
e resolver essa situação. Então, é assim que a palavra do Senhor nos ensina, mas nós precisamos ser tratados. E Deus, Ele tem nos dado tempo aqui na terra. Aqui você veja que Jacó ali, ele teve um encontro com o seu irmão, foi outra vida. Foi abençoado, como você conhece toda a história, mas teve que haver a reconciliação com o seu irmão, o perdão, né? Ali houve o perdão, mas ele teve que ter a iniciativa, né? Deus deu a direção e a providência de Deus, o cuidado de Deus, né? Então é isso que o Senhor quer ao nosso coração, porque não adianta dizermos que somos cristãos e ter algo na nossa vida que é preciso ser tratado e nós estamos deixando. Mas Deus, aqui vejamos que ele, Jacó, é hora de voltar. Volta para a tua terra natal. Volta lá. Para que houvesse reconciliação com o seu irmão, não é? E isso é interessante. Como aqui em 1 João, no capítulo 4, também nos ensina, fala isso. Diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, pois isso, o que falam, procede do mundo, e o mundo não os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui, amados, o que vem falando? Que não adianta eu fazer tantas coisas, mas eu estar na igreja, eu ter tantos compromissos, mas se eu não amo o meu irmão, aquele que eu vejo, como que eu posso, que eu digo que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Então, isso aqui é algo que nos ensina também, que nós, como servo de Deus, nós precisamos ter no nosso coração que o amor, o perdão, a reconciliação, isso é muito importante, faz parte da vida de um cristão. Então, aqui quando eu vejo o apóstolo João vindo assim e mostrando essa direção, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem que está conosco, amados? Quem que habita? Quem é para habitar dentro de nós? Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Eles vêm do mundo, por isso o que fala procede do mundo, e o mundo não, e o mundo os ouve. Quer dizer, aqueles que não têm compromisso com Deus, as coisas do mundo,
Quem não tem o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus no coração, ele não vai dar ouvido à palavra de Deus. Mas se você tem o Espírito de Deus, o amor de Deus no seu coração, você vai ouvir a palavra de Deus. O que a palavra do Senhor Jesus nos ensina a cada dia? Amai uns aos outros. Amai. Se você diz que é de Deus e não ama o seu irmão, você é um mentiroso. A palavra de Deus que diz isso. Porque se eu não amo o meu irmão, que está próximo de mim, como que eu vou amar a Deus? Né? Mas isso é algo que nos faz pensar e levar a sério o que é o amor. Né? Você veja que Deus, Ele ensina na sua palavra, nos dá a direção como viver aqui. Ó, o versículo 6, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Todo aquele que conhece a Deus. O conhecer a Deus através da palavra dele. A palavra é Espírito. Amém? Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, quer dizer, é através da palavra de Deus, amados, que nós vamos discernir o bem, o mal, o que é bom para a nossa vida, aquilo que nos afasta de Deus. Tudo isso é importante na nossa vida. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quer dizer, a palavra de Deus me ensina isso todos os dias. Se eu estou vendo a palavra de Deus, eu estou obedecendo, então eu sei que é assim que eu tenho que andar, prosseguir. Não há... Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso aqui que tem. Por que Deus é amor? Olha aqui o versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então, se o Senhor entregou o seu Filho, se o nosso Deus fez tudo isso, esse amor verdadeiro, e esse amor verdadeiro é esse que é derramado nos nossos corações. Nisso consiste o amor, não em nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Quer dizer, Deus nos amou primeiro, amados. Ele nos escolheu. Então é essa alegria que você tem que ter no seu coração, de saber que o Senhor te escolheu, o Senhor te ama e Ele quer o melhor para você. E isso é a palavra de Deus que tem que entrar no nosso coração. Ainda só aqui para você ver, olha, ainda aqui no versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus. Temos esperança, alegria, porque o Senhor Jesus nos amou primeiro. É a palavra de Deus que diz. Se alguém afirmar,
eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a que vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É isso aqui, amados. É esse ponto aqui. Que eu preciso amar o meu irmão. Porque se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não estou nem... Você veja que o que Deus fez com Jacó. Deus falou a Jacó, vai à tua terra natal. Vai lá encontrar com teu irmão e se reconciliar. E Jacó veio angustiado, com medo. Chegou no meio do caminho, ele falou, não, eu não posso continuar desse jeito, vou falar com Deus. Aí Deus pega ele ali, e a luta foi grande, porque é assim, tem coisa que tá lá dentro de nós e é uma luta mesmo. Jacó ali teve aquela luta a noite toda. Ele e Deus, tudo que ele tinha construído estava lá na frente. Mas ele falou, eu não posso continuar desse jeito. E ali foi resolvido. Senhor, só saio daqui quando eu for abençoado. Quando eu receber a minha bênção. E aí você veja que ele não continuou a vida daquela forma. Com aquele problema, aquela recha no coração lá, de não, Senhor, eu preciso resolver isso aqui. Eu estou voltando, mas eu quero ir em paz. Deus deu graça, Deus abençoou. Então, o que eu quero dizer para você que Deus nos abençoa, mas quando nós abrimos o coração para Ele, Ele nos dá força. É uma barreira muito grande você perdoar. Muitas vezes, mas não foi eu não fiz nada, a pessoa que se afastou de mim, fez isso e aquilo, olha, não tem nada a ver. A melhor coisa é você ter essa luta, chegar primeiramente a Deus. Deus, essa situação tem que ser resolvida, me dá graça, me dá força e receber a bênção, prosseguir com a bênção. Aqui, quando eu vejo esse último versículo aqui, esses versículos 19 e 20, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou agora. Eu preciso ter essa graça, essa misericórdia que eu recebo de Deus para perdoar. Deus, eu não era merecedor de perdão, mas Deus fez isso por mim. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Olha isso. Pois quem não ama seu irmão, a que vê, não pode amar a Deus a que não vê. Quer dizer, isso aqui é uma lição, uma direção para nós como servos de Deus, tá, amados? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos dá nesta noite. E que Deus seja louvado. É isso que o Senhor quer no nosso coração, amados. O Senhor quer ver sinceridade. Muitas vezes é tão difícil, mas como que eu vou chegar naquela pessoa, pedir perdão? E sempre o Senhor traz a palavra sobre o perdão, amados, porque eu sempre digo, perdão é o primeiro passo para você andar, para você seguir em frente com Deus. Porque se você não perdoa, você está travado, está
perdendo tantas coisas. E Deus, ele faz isso, assim como ele fez com Jacó. Ele dá um tempo. Ele é um Deus de misericórdia, de amor, que olha para nós como Jacó estava lá tão abandonado, sem direção, sem saber o que fazer. Deus apareceu para ele e cuidou dele. Mas chegou o tempo também que o Senhor disse: volta agora, vai à tua terra natal. Agora já pensou assim: não, Senhor, não vou para lá não, mas fiz aquilo tudo com meu irmão, vou não. Claro, ele ficou com medo, muito medo mesmo, temor, mas ele voltou, obediência. E é isso que o Senhor nos ensina. Aí aqui novamente, vejamos que nós meditamos no primeiro livro da Bíblia. Aqui nós estamos já no finalzinho, quase, da palavra. E a palavra vem falando sobre reconciliar com o seu irmão. Irmão, se houver algo aí no seu coração, por favor, peça essa força para Deus. Tire esse momento, você e Deus, e resolva e chegue até o seu irmão. Amém? É isso que a palavra do Senhor nessa noite nos ensina. Que Deus te abençoe, que você receba no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, que você peça força para Deus e Deus te dá, e Ele te abençoa, assim como Jacó ali lutou, só vai embora quando me abençoar, ali Deus abençoa, é assim que Deus faz, amado. Seja o que for, que estiver lá no fundo há muito tempo, precisa ser resolvido em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida nesta noite, tá? A graça, o amor do Senhor, e que esta palavra fale ao seu coração e que você tenha certeza que Deus é esse mesmo Deus. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Jacó. Amém? Que abençoou grandemente. É esse mesmo Deus que nos dá a palavra nesta noite. Também para que, se houver algo no nosso coração, ser tirado e cada um de nós venha estar na posição que o Senhor quer. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus abençoe ricamente a tua vida. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo culto. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida.